Olá, pessoal. Vocês que estão em casa para mais uma escola sabatina, mais um estudo da lição. Estamos aqui para dar continuidade a esse estudo maravilhoso que fala sobre nosso descanso, né? E na lição número 10 nós teremos o título Descanso Sabático. E para que possamos estudar esta lição, nós vamos fazer uma oração e pedir a direção do poder do Espírito Santo para este momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida e porque o Senhor nos tem ensinado tantas coisas maravilhosas da tua palavra e sobre o dia de descanso, um dia importante e especial para nós. Hoje vamos recapitular esta lição, que o teu Espírito nos conduza com mão poderosa e que possamos ser obedientes a tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, em nome de Jesus. Amém. Hoje estará conosco um convidado especial, meu esposo William Pereira. Seja bem-vindo, William. Obrigado pelo convite, né? Direto aqui da IAS, Cidade de São Jorge. Obrigado pelo convite. É muito prazeroso estar aqui para passar a lição com vocês, né? O prazer é nosso. É muito bom ter você aqui, viu, William? Que Deus te abençoe e que nós possamos aqui estruturar essa lição para que as pessoas possam entender e respeitar este mandamento tão importante que é o descanso sabático. Nós temos aqui como um verso muito importante, o verso para memorizar, que diz o seguinte, ele está em Levítico, capítulo 23, o verso 3. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Então, este verso, William, ele nos fala o quê? Sobre a importância e a relevância do sábado para Deus. Ele fala aqui, 6 dias nós trabalharemos, mas o 7º dia é solene de santa convocação. E que significado tem esse texto para a sua vida? Sim, os 6 dias, né, que Deus coloca para a gente trabalhar, né? A gente fazer nossas coisas cotidianas, né? Mas o 7º dia é um sábado, é um dia especial para a humanidade, né? Que nem, por exemplo, uma vez que eu vi o nosso querido pastor Rodrigo Silva, doutor Rodrigo Silva, né? Ele diz assim que como no casamento, sempre tem um dia especial para relembrar o dia na qual casaram, né? Então, todo ano tem esse dia especial, né? Agora, no caso, o que Deus fez conosco, Ele não deu esse dia todo dia na semana para a gente lembrar da criação, ao qual Deus fez a terra, né? Os luzeiros, fez o homem, a mulher, fez os animais. Então, isso é para lembrar da onde a gente veio, que foi na criação, né? Onde A Deus nossa fez. origem, né? Isso é Isso muito mesmo. importante para nós como seres humanos, saber qual é a nossa origem, da onde viemos e para onde vamos. Mas, como todo assunto bíblico, nós temos aqui muitas controvérsias a respeito do sábado. Existem muitos contra-argumentos sobre este dia solene. Por exemplo, fala-se que o sábado foi abolido. Dizem que Jesus aboliu o sábado. Dizem que Paulo anulou o sábado e que ainda os apóstolos substituíram o sábado pelo domingo em homenagem à ressurreição. Será que esses argumentos estão de acordo com os textos bíblicos, com os ensinamentos que Jesus escreveu na Bíblia? É isso que nós vamos aprender e estudar neste dia. Então, William, eu queria que você me falasse qual é a ideia que pressupõe o lembrar, porque no mandamento fala lembra-te, né? Por que ele fala lembra-te? O que ele está pressupondo aí para nós? Quando nós nos deparamos com Êxodo, né? Começa os 10 mandamentos. Lá a gente não vê, né? Lembra-te furtar, né? Lembra-te adulterar, né? Ele dá esse enfoque, né? Dá mais atenção. Lembra-te do dia de sábado, né? No sentido para não esquecer mesmo, né? Quando a gente fala assim, lembra do meu aniversário, né? Ou lembra que você tem que fazer tal coisa. Então Deus ele sabia que em algum momento, algum tempo nessa terra, os seres humanos iam esquecer do dia dele, né? Do dia de descanso, o dia santo. Então por isso que ele dá esse foco, né? No lembra-te. E
nada melhor quando a gente fala da criação, lembrar que Deus ele fez como nossa imagem e semelhança a Ele, né? Então por isso que Ele coloca o sábado também incluso nos 10 mandamentos, para a gente lembrar do dia santo dele. É o único mandamento que fala lembra-se, né? Ele nos outros mandamentos ele não diz assim, lembre-se de você não cobiçar ou lembre-se de você não roubar. Apenas no sábado, né? Ele coloca essa importância de nós lembrarmos, porque por inúmeras razões o inimigo de Deus ele tentou ao longo da história pisar o sábado e fazer com que a humanidade esquecesse desse dia. Porque esse dia ele tem uma conotação, uma importância muito grande que nos leva lá para a criação, né? Onde tudo começou. Até em Apocalipse também tem uma parte, né? Que fala sobre adorar, que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Está interligada com Gênesis, né? Isso, interligado com a semana da criação, né? Porque é muito importante sabermos a nossa origem e que o sábado teve origem lá na criação ou até mesmo antes da criação, né? E falando da criação, William, nós podemos aqui verificar, né, que o ser humano ele é diferente do restante da criação, né? Por que existe essa diferença e qual a importância de distinguir essa diferença? A diferença, né, até que foi falada na semana passada, na lição dos adultos, né? A importância porque quando Deus criou o céu, né, a terra, os animais, a partir do momento que ele falou, então as coisas foram sendo criadas, né? Mas a partir do homem, Deus, ele mesmo, né, se ajoelhou e começou a fazer o boneco, né? Começou ali dar o fôlego de vida. Então essa é a importância, dá uma importância muito grande para o ser humano, porque nós somos imagem e semelhança dele. E ainda mais, além disso, depois que ele criou o homem, né, Adão, ele fez com que ele pudesse ter domínio sobre os animais, sobre tudo que Deus tinha colocado nessa terra. Então, por isso essa importância do ser humano para com Deus, né? Isso mesmo. Nós podemos notar que o ser humano ele foi feito de maneira diferente, né? Deus construiu o ser humano de forma diferente dos animais e depois que ele foi criado deu domínio, né? Esse domínio, William, sobre o planeta, sobre os animais e todas as coisas criadas que Deus deu ao homem, dá ao homem o poder de destruir a natureza? Não, né? Assim, Deus, quando ele criou o ser humano, ele deu certos limites, né? Até onde o ser humano podia ir. Por isso, os 10 mandamentos, né? Deus não foi no Jardim do Éden que ele falou os 10 mandamentos do jeito que está ali em Êxodo. Mas as pessoas já entendiam que ali haviam regras, né, a seguir, né? Não uma regra a qual escrava você. Uma regra que dá liberdade para o ser humano. E o pecado, depois que Deus criou todas as coisas, que o homem ele desobedeceu a Deus, essa desobediência afetou o relacionamento do homem com Deus e essa relação que o homem tem com o meio ambiente? Sim, atrapalhou bastante, né? Mas graças ao bom Deus, né? Nunca foi estragou assim tudo, né? Deus sempre tem um meio para que o ser humano pudesse ter esse relacionamento, né? A partir do momento que Adão e Eva pecou, não foi o ser humano que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás do ser humano. Então, por isso que nós temos esse relacionamento com Deus, porque nós somos pecadores falhos, né? E uma hora ou outra a gente peca, não tem jeito, mas Deus vai lá e resgata o ser humano, como ele fez lá no Jardim do Éden, né? Deus foi lá e chamou, onde estás, né? Então, por isso que é importante que Deus sempre vai atrás, porque o ser humano sempre tem a tendência de se afastar de Deus. Mas graças ao bom Deus ele vem nos resgatar, né? Pela graça de Cristo, né? Ele sempre vem ao nosso encontro para poder nos tirar das condições de pecado e nos trazer para uma situação de vida, né? E não de morte. Vamos falar um pouco de liberdade. Você acha que o ser humano, William, é livre hoje? Você acha que o ser humano é livre, totalmente livre? As pessoas são livres? Não. Por quê? O que prende o ser humano?
Bom, que nem eu falei, as tentações, né? As tentações da carne, né? Nós, nós sempre há essa tentação do inimigo. Então, nós nunca somos livres, né? Na questão de a gente ficar. Sempre somos escravos dos desejos da carne. Como, por exemplo, o álcool, as drogas, as coisas de ruim parece que tentam puxar a gente, né? Satanás, ele conhece todos nós desde os nossos antepassados. Porque ele está aqui nessa terra desde o Jardim do Éden, né? Desde aquela época. Então ele conhece totalmente as nossas falhas. Então são várias coisas que faz a gente pecar, né? Então nós temos que ter, para enfrentar essa escravidão, nós temos que servir a Deus e colocarmos em prática o que a gente lê na Bíblia. No caso, os 10 mandamentos, né? Se a gente colocar em prática, com certeza a gente vai estar longe desses pecados. Além dos desejos, né, da carne e do assédio dos pecados, qual outro tipo de escravidão que a Bíblia nos descreve? Justiça e o sofrimento. Esses são os pecados que nos afligem muito, né? Toda a humanidade. Injustiça e sofrimento. Muitas pessoas, elas veem o sofrimento e a injustiça como castigo, né, como algo difícil, e realmente é. Mas essas coisas são coisas que a gente tem que passar e que Deus está conosco para a gente poder carregar, né? Então, todas essas formas de escravidão, elas prendem a nossa atenção para que nós não possamos deslumbrar o quê? A verdadeira natureza do Criador e a beleza da santidade do sábado, né? E diante disso, como que nós podemos considerar, durante todo esse processo de escravidão, o sábado, como que ele pode ser considerado por nós diante dessa escravidão que nós vemos aí no meio da humanidade? Bom, é um momento de descanso, né? Porque durante a semana nós somos tão tentados, né, diariamente, tanto na parte da alimentação, todas as outras partes, né, do nosso corpo, nós somos tentados. E o sábado faz com que a gente descanse a nossa mente, né, e esteja nos braços do Criador, onde a gente pode ler a palavra de Deus com calma, a gente não fica querendo fazer as coisas corrido do que a gente passou na semana. Então, um dia realmente de descanso, a qual faz a gente ficar mais perto de Deus. E o que a graça ela faz neste dia com a gente? A graça de Cristo, ela nos cobre, né, e nos faz andar o quê? Em novidade de vida, né? E essa novidade de vida, ela está interligada com a ressurreição, né, de Cristo. E essa ressurreição de Cristo, qual é que é a ligação dela com a gente no processo da nossa santificação e de salvação? Bom, a cada dia que passa, né, a gente acaba morrendo pro nosso eu mesmo, né? Então, essa ressurreição é como se a gente morresse, né, em Cristo, e nós tivéssemos uma novidade de vida, como uma pessoa, que nem aquele hino, eu gosto muito da Deise Jacinto, que fala sobre escrever nas páginas em branco, né? Então, a gente escrever uma nova história, fazer Deus escrever uma nova história na nossa vida, fazer uma coisa nova, né? Sem estar ligados assim no pecado. Isso mesmo. Então, nós podemos dizer que o sábado é um dia de celebração da liberdade? Com certeza. A gente até sorri quando fala, né, que o sábado é um dia que a gente se liberta de todo o peso da nossa vida, da nossa semana, porque é um dia de celebração, de santa convocação, onde nós viemos à casa de Deus para adorar o Criador na sua beleza e na sua santidade, né? Nós temos lá no texto de Êxodo, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, ele foi chamado, esse chamado de Deus foi um chamado muito importante, William. Para que Deus chamou esse povo? Para eles ser fiéis, né? Ser fiéis a Deus. Deus queria resgatar eles da escravidão para que eles refletissem o caráter de Cristo, né, para outras pessoas, para mostrar que tinha um Deus que podia dar liberdade para eles, né? E interessante, né, que ele chama esse povo para fazer uma aliança, né? E ele convida esse povo a ser sacerdotes de Cristo, sacerdócio real.
E esse povo cumpriu essa missão que Deus lhes imputou? Não cumpriu, né? E nós podemos agora afirmar que Deus, ele vê os outros povos também como seus povos. E como que ele trata em relação ao sábado, William, o restante das outras nações? Ele trata o sábado como um sábado universal, né? Então ele dá o sábado para todos os povos, não somente para os hebreus, né? Mas para todos os povos da terra. Todo o povo pode desfrutar das bênçãos, né, e do descanso desse dia, que é um dia especial em que todo o nosso organismo se mobiliza em direção ao Criador, né? Se regenera, né? As a partir do pôr do células, né? sol, né? Sexta-feira para o sábado, as células se regeneram, né? Acho que bilhões de células, né? Para mim, o sábado é um dia tão especial e gostoso que mesmo que eu esteja cansada da semana toda de trabalho, né, das lutas da vida, quando está se aproximando o sábado, inunda, né, enche o coração de uma alegria tão diferente daquela que a gente sente ao longo da semana, que a gente aprende, né, a descansar realmente nesse dia e entregar os fardos nas mãos de Deus. E depois que está acabando o sábado, né, parece que a gente conversando, falando de Deus, a gente queria que o sábado prolongasse mais tempo ainda, né? Sim, um dia tão gostoso, né? Um dia de celebração, um dia de estarmos juntos na igreja. É muito bom. Agora, vamos falar um pouco, né? As pessoas pensam assim, nossa, mas guardar o sábado, não trabalhar, não fazer nada no sábado, o que nós podemos fazer no dia de sábado? O que a cura do paralítico, que está lá na Bíblia, nos diz sobre o que nós podemos fazer no dia de sábado? O que Jesus nos ensinou com essa história de cura do paralítico que estava lá perto do tanque? Então, nessa história aí do paralítico, os fariseus, né, que estavam ali, eles acusaram Jesus de ter curado, né, o paralítico, por ter trabalhado no sábado. Só que essa ideia, né, que muitas pessoas aí fora não são adventistas de outras religiões, né? Eles têm essa ideia de, infelizmente, tem essa ideia de se você curar ou você ajudar a pessoa, auxiliar, você está pecando no dia de sábado, porque então se é sábado de descanso, por que então você vai ajudar as pessoas? E na verdade não é bem assim, né? O dia de sábado é para a gente se desprender do nosso eu e ajudar as pessoas, né? Você fazer uma visita a alguma pessoa que está passando por algum problema muito sério, fazer uma oração, você ajudar alguém que está precisando de alimento, você se desprender e realmente ajudar a pessoa com coração. A lição, ela faz um comparativo, né? Ela coloca dois textos nesta pergunta, e quando nós lemos lá em Isaías 58, 2 e 3, lá também fala, né, que o dia de sábado é um dia para que nós não podemos cuidar dos nossos próprios interesses, né? Então, neste dia, nós podemos curar, nós podemos ajudar uma pessoa enferma com os trabalhos domésticos. É um dia para fazermos o bem ao próximo, né? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. E para finalizarmos, William, aqui nós temos o sábado. Qual o significado do sábado para nós, como povo de Deus, como povo adventista do sétimo dia? É um sinal, né? É o repouso solene, é o dia santo do Senhor, né? Amém. Dia da celebração. Uma aliança perpétua com o nosso Criador, né? Só de lembrarmos do sábado, nós lembramos que nós temos um Criador, né? O nosso Pai. Muitas pessoas, elas tentam se pensar que foi feito por causa de um Big Bang ou porque a evolução das espécies, mas a Bíblia deixa muito clara, né? Que nós somos criados por um Deus amoroso, maravilhoso. Muito bem, essa lição ela nos traz assim um alento tão grande para o nosso coração, porque esse sinal do sábado é um sinal, é uma aliança perpétua, que em Isaías fala que de um sábado ao outro, de uma lua nova a outra, toda a carne irá diante do Senhor para adorá-lo, né? E aqui no comentário adicional de sexta-feira nos fala o seguinte: durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei.
Todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Neste dia, todas as energias do coração devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com o Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. Então, o sábado é um dia que tem que ser preparado ao longo da semana. E o dia de sábado é um dia de celebração, celebração do sinal da liberdade que Deus nos concedeu até a consumação dos séculos e até a eternidade. Que Deus nos abençoe e possamos ser fiéis a Deus neste sinal que Ele nos tem dado. Agora, William, nós vamos passar para os seus últimos comentários desta lição e vamos encerrar com uma oração. Então, eu adorei essa lição porque faz com que a gente, e as pessoas que estão em casa também, né, lembrar que tem um dia qual o Senhor preparou com tanto carinho, né, para a humanidade, né, para as pessoas estarem em família, né, no almoço, falando de Deus, falando da palavra de Deus. Então, foi maravilhosa essa lição, gostei muito. Muito boa, né? Você pode fazer uma oração para encerrar, William? É claro. Oremos. Pai de amor, Pai maravilhoso, obrigado, Deus, por esse estudo da lição. Que aqueles que estão em casa, Pai, possam entender, Pai, esta lição, que possa estar no coração, Pai, e possa colocar em prática na vida de cada um deles, Senhor, e também na nossa vida. Deus, perdoa os nossos pecados, que possamos sempre estar ao seu lado, que nós nunca venhamos a desistir, Pai, e estar sempre em mente que o Senhor está, Pai, voltando nas nuvens do céu, Pai, para nos buscar. Então nos prepara, nos auxilie e sempre esteja com seus santos anjos com cada um de nós. Seja conosco, nos dê uma ótima tarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós teremos na próxima semana mais uma lição sobre o descanso, né? Descanso em Cristo. Não perca as nossas lições. Estude diariamente, porque isso aqui é o nosso alimento espiritual. Que Deus nos abençoe e que possamos estar cada dia firmemente ligados a Cristo. Amém.